livro de Deuteronômio, o quinto da Bíblia e o último da Torá, tem suas raízes no êxodo do Egito. Após a saída do povo de Israel, eles permaneceram no Monte Sinai por 1 ano, estabelecendo uma aliança com seu Deus. No entanto, uma geração desqualificou-se para entrar na terra prometida a Abraão. É aqui que Moisés assume o papel de instrutor, explicando a Torá à nova geração. Deuteronômio é uma série de discursos proferidos por Moisés. Ele convoca a próxima geração de Israel à fidelidade na aliança com Deus. No centro do livro, encontramos uma coleção de leis que são os termos dessa aliança. Algumas leis são novas, enquanto outras são repetições das dadas anteriormente no Monte Sinai. O nome do livro deriva da palavra grega Deuteronomium, que significa segunda lei. Esses discursos de Moisés são divididos em 2 partes. Primeiro, ele resume a história até o momento, destacando a rebeldia da geração anterior em contraste com a constante graça e provisão divina no deserto. Deus trouxe justiça sobre eles, mas não abandonou suas promessas de aliança. Em seguida, Moisés faz uma série de sermões intensos, chamando a nova geração a ser mais fiel do que seus pais. Ele relembra os 10 mandamentos, e a peça central é a famosa frase: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essa declaração se tornou uma oração diária importante no judaísmo. Ouve em hebraico vai além de simples audição. Significa também responder e obedecer. O amor a Deus envolve decisão sincera, vontade e emoção. Israel, ao obedecer, se tornaria um povo único entre as nações e um reino de sacerdotes. O chamado de Israel é obedecer e ser fiel somente ao Senhor. No contexto, único significa que Deus é o único a ser adorado e obedecido. Às portas da terra de Canaã, onde outros deuses são adorados, Moisés enfatiza que adorar o Deus de Israel, o Criador e Redentor, trará vida e bênçãos. A grande coleção de leis no meio do livro organiza-se por tópicos. A abertura trata da adoração de Israel ao seu Deus. Eles deveriam ter um templo central para a adoração exclusiva, e Deus também seria honrado através do cuidado pelos pobres. Na continuação, vemos mais detalhes sobre as leis que regiam a vida dos israelitas. Por exemplo, eles eram instruídos a dar 1/10 de sua renda anual para o templo, mas a cada 3 anos, outro 10º deveria ser reservado para os pobres. Essas leis colocavam Israel na vanguarda da justiça em comparação com seus vizinhos antigos. Os líderes de Israel, como presbíteros, sacerdotes e reis, também estavam sujeitos à autoridade das leis da aliança. Deus estabeleceu profetas para supervisionar esses líderes, diferenciando Israel de nações vizinhas, onde os reis eram considerados divinos e a lei nacional estava acima de todos. As leis abrangiam diversos aspectos da vida pública, incluindo casamento, família, negócios e justiça social. Israel era instruído a proteger viúvas, órfãos e imigrantes. Essas leis refletiam a preocupação de Deus com a justiça e o cuidado com os mais vulneráveis. Ao ler essas leis, é importante lembrar que elas foram dadas a Israel antigo, vivendo em uma cultura muito diferente da nossa. Compará-las com nossas leis modernas não será útil. Em vez disso, ao compará-las com as leis de vizinhos como a Síria ou a Babilônia, percebemos que Deus estava elevando o padrão de justiça para Israel. Tente discernir os princípios subjacentes a cada lei. Deus estava moldando Israel para ser um povo único, comprometido com a justiça e a adoração exclusiva. E aqui está um desafio extra. Observe como o apóstolo Paulo cita uma dessas leis em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 9. Isso nos mostra como esses princípios continuaram relevantes. Moisés conclui com um aviso e um desafio. Se Israel obedecer a Deus, receberá bênçãos. Caso contrário, enfrentará fome, pragas e exílio. Mesmo sabendo que Israel se rebelaria, Moisés oferece esperança. Um dia eles voltarão a Deus e ele circuncidará seus corações para amá-lo plenamente. Essa metáfora do coração teimoso e a esperança de transformação se aplicam não apenas a Israel, mas a toda a humanidade. A escolha entre vida e morte, bênção e maldição, permanece conosco até hoje. Desde a rebelião no jardim, os seres humanos buscaram autonomia, desejando definir o bem e o mal por si mesmos.
Infelizmente, essa busca resultou na ruína do mundo que Deus havia criado. No entanto, Moisés profetiza que Deus fará algo para transformar os corações do seu povo. Eles serão capacitados a ouvir e amar a Deus de todo o coração, sendo trazidos de volta à verdadeira vida. Essa promessa ecoa nos últimos profetas bíblicos, como Jeremias e Ezequiel. A esperança de um novo coração surge. Moisés encerra seu discurso com um poema de advertência e, após abençoar o povo, ele parte para a montanha e falece. As tensões fundamentais da história bíblica permanecem sem solução. A pergunta persiste: como Deus salvará o mundo e abençoará todas as nações por meio dessa família? Como a santidade de Deus se reconciliará com pessoas continuamente rebeldes? A resposta está nas páginas que ainda estão por vir. Continue lendo para descobrir. Por enquanto é isso que o livro de Deuteronômio nos revela.